E para esse fio, eu utilizei a agulha de tricô número 6. Esse ponto é múltiplo de 7 mais 1. Nesse caso, eu não coloquei tricô nas bordas. Então, aqui eu vou fazer uma amostrinha do ponto, vou colocar 3 repetições. Então, para fazer as 3 repetições, eu coloquei aqui 22 pontos, que é 3 vezes 7 mais 1. Para o gorro no tamanho real, vocês vão colocar 71 pontos. Então, para o gorro completo, 71 pontos, e aqui na amostra, 22. E para começar o gorro, antes de fazer o ponto que eu vou ensinar, eu trabalhei aqui por 10 carreiras, que dá mais ou menos 6 centímetros, o ponto de barra, 3 tricôs e 4 meias. Já começo direto aqui com 3 tricôs. E 4 meia. Volto para 3 tricôs. E 4 meia. Então, é um ponto de barra 4 por 3. Terminei aqui com 4 meias e um tricô. Então, no avesso, começo, aqui eu tenho meia, eu faço um meia. 1, 2, 3, 4 tricôs. E 1, 2, 3 meias. 4 tricôs. E 3 meias. Termino com 3 meia. Então, depois de trabalhar aqui as 10 carreiras do ponto de barra, é que nós vamos começar o nosso ponto. Essa repetição do ponto de barra é exatamente a primeira e a segunda carreira do nosso ponto. Então, a gente vai ter aqui um pedaço maior. A primeira e a segunda é exatamente igual. 3 tricôs, 4 meias, terminando com um tricô. E no avesso, começo com um meia, 4 tricôs e 3 pontos meia até o final. Então, essa carreira de agora é a terceira carreira do nosso ponto. Começando com 3 tricôs. E agora, a repetição, que será até o final da carreira, é um ponto meia. 2 meias sem fazer, então, eu só passo aqui para outra agulha, sem laçar o fio. O fio passa aqui por trás. E mais um meia. Fio pra frente, faço os 3 tricôs. E repito, um ponto meia, trabalhado, 2 meias sem fazer, e mais um meia trabalhado. Volto o fio pra frente e faço os 3 tricôs. Então, aqueles 4 pontos em meia, você vai trabalhar o primeiro, passar os 2 do meio e trabalhar o 4º ponto. Termino a carreira com um tricô. Essa é a terceira carreira do nosso ponto. A 4ª carreira, eu começo com um ponto em meia. E agora, vem a repetição. Da mesma forma, só que agora em tricô. Um tricô, 2 tricôs sem fazer e um tricô trabalhado. Volto o fio para trás e faço os 3 meias. Novamente, um tricô, 2 tricôs sem trabalhar, um tricô trabalhado e 3 meias.
A última repetição, tricô, 2 em tricô sem fazer, 1 tricô, termino a carreira 3 meia. Então, essa aqui é a quarta carreira do ponto, nós temos mais duas. Na quinta carreira, é a carreira que a gente precisa de mais atenção, porque a gente vai cruzar os pontos para fazer esse efeito aqui dos gominhos do nosso ponto. Então, preste atenção, nós vamos trabalhar 3 pontos em tricô. E agora, aqueles 4 pontos em meia é onde a gente vai fazer o cruzamento. O primeiro cruzamento, eu tiro o primeiro ponto sem fazer. Tiro o segundo, e aí eu vou cruzar. Eu ponho de volta na agulha o primeiro e o segundo. Então, eu inverti os 2 primeiros pontos. Trabalho os 2 normalmente em meia. 1 e 2. O segundo cruzamento, eu preciso que ele fique pra fora. Então, se eu repetir, ele vai ficar os 2 pro mesmo lado, pro lado direito. Então, aqui será um pouquinho diferente. Eu vou trabalhar aqui por trás o segundo ponto, mantenho esse na agulha, não tiro. Trabalho em meia, e aí venho no primeiro e trabalho em meia. E eu vou acabar tirando os 2 juntos, mas os 2 já estão trabalhados. Então, dessa forma, olha, a inclinação fica pra fora. Mais uma vez, vou repetir aqui, 3 tricôs. O primeiro cruzamento, eu tiro os pontos, inverto aqui na agulha e trabalho os 2 em meia. O segundo cruzamento, pego o ponto de trás, por trás, em meia, e o da frente também em meia. 3 tricôs. E agora, o último cruzamento. Tiro os 2, cruzo, trabalho o segundo, o primeiro, venho aqui por trás, trabalho o segundo em meia e o primeiro também em meia. E aí, termino a carreira com um tricô. Essa daqui é a quinta carreira, que a gente precisa cruzar os pontos, é a única que a gente vai cruzar. E a sexta carreira, eu volto trabalhando os pontos como eles se apresentam. Começo aqui com meia, 1, 2, 3, 4 tricôs e 3 meias. 1, 2, 3. Então, essa carreira aqui é acompanhando o ponto de barra normal. 4 tricôs. Três meias. Termino com 3 meias. Então, o nosso ponto tem 6 carreiras. Agora, eu volto na primeira carreira. A primeira e a segunda é trabalhando o ponto de barra normal, acompanhando os pontos da agulha. Então, aqui eu começo em tricô, são 3 tricôs, 4 meias, até o final da carreira, e a carreira do avesso será de 3 meias e 4 tricôs. Então, eu vou adiantar aqui, essa é a primeira carreira, vou fazer a segunda, que é a do avesso, e aí eu volto para mostrar para vocês mais uma vez o cruzamento dos pontos. Bom, então aqui trabalhei a primeira e a segunda carreira normal no ponto de barra. Na terceira é aquela que a gente passa os pontos sem fazer. Começando com 3 tricôs. O cruzamento e os pontos sem fazer vão ser sempre sobre esses 4 pontos em meia, tá?
trabalho primeiro ponto em meia, passo 2 em meia sem fazer e trabalho o quarto. 3 tricôs, um ponto em meia, 2 sem fazer, um em meia, 3 tricôs. Meia, 2 sem fazer, um meia e termino a carreira com o tricô. A próxima carreira, mesma coisa, só que ao invés de passar os pontos em meia, vou passar em tricô, começando com um meia, um tricô, 2 tricôs sem fazer, um tricô, 3 meias, tricô, 2 sem fazer, tricô, 3 meias, tricô, sem fazer, tricô, termino com 3 meias. Então, essa daqui foi a quarta carreira, que a gente passou os pontos sem fazer, e na quinta vamos cruzar. Começo com 3 tricôs. E aí, vamos cruzar os pontos. Passo o primeiro sem fazer e o segundo, volto o primeiro para a agulha e trabalho os 2 em meia. O segundo cruzamento, eu pego o ponto por trás, o segundo ponto, e o da frente, os 2 em meia e 3 tricôs. Cruzo os 2 primeiros, trabalho em meia, pego o segundo ponto por trás, também em meia, e o primeiro, tiro os 2 de uma vez. 3 tricôs, e o último cruzamento. Meia, meia. E o último ponto em tricô. A sexta carreira, a gente acompanha os pontos. Então, eu começo aqui com um meia, 4 tricôs e 3 meias até o final da carreira. Depois, é só voltar na primeira carreira e repetir essa sequência de 6 carreiras até o tamanho desejado do seu gorro. A minha sugestão é que você trabalhe 20 centímetros a partir do início. Então, contando aqueles 6 centímetros de ponto de barra, você vai trabalhar mais 14, no total 20 centímetros. É um gorro que fica ajustado na cabeça, não é aquele estilo que fica caidinho, tá? Ele é o formatinho certo da cabeça. Você vai trabalhar 20 centímetros, então, aqui, pra mim, 1, 2, 3, 4, 5 gominhos completos, tá? 5 repetições dessas 6 carreiras. As diminuições eu comecei a fazer na quinta carreira. Então, no último gominho aqui, na quinta carreira, ao invés de cruzar, que é aquela carreira que a gente cruza, você vai fazer a diminuição. Então, eu fiz diminuição na quinta e na sexta carreira do último gominho. Essa diminuição eu fiz da seguinte forma: começo a carreira com 3 tricôs. E aí, nessa parte aqui, dos 4 pontos, você vai fazer os 4 pontos juntos em meia. É mais difícil de pegar 4 pontos, mas vai com jeitinho que você consegue para fazer essa diminuição aqui, olha, de uma vez, 4 pontos. Sobre os pontos em meia, tá? Volto o fio pra frente e faço os 3 tricôs.
Novamente aqui, os 4 pontos em meia. Três tricôs. Quatro pontos em meia, todos juntos. Opa. Foi. E aí, termina aqui com o tricô. Então, ao invés de cruzar na quinta carreira, a gente faz essa diminuição. E aí, no avesso, você vai diminuir da mesma forma, só que agora, vamos diminuir na parte dos pontinhos em tricô aqui, que a gente não diminuiu, nós vamos diminuir agora. Começando com um ponto em meia, um tricô, que é aquele ponto que a gente fez os 4 juntos, você vai fazer em tricô. E aí, agora, 3 juntos em meia. O ponto em tricô, 3 juntos em meia. Então, serão 2 carreiras de diminuição. A quinta e a sexta, desta forma. 3 juntos em meia. Um tricô e termino aqui com os 3 juntos. Vão sobrar alguns pontos ainda na agulha e nós vamos arrematar da seguinte forma. Eu deixo um fio aqui pra costura. Corto. E aí, com a agulha de tapeçaria, nós vamos tirar os pontos que sobraram aqui na agulha, passando por dentro. Então, você vai fechar o gorro como se fosse um fuxico. Tira todos os pontos da agulha, passa aqui por dentro. Eu gosto de passar 2 vezes, então, eu fiz aqui a primeira volta, eu entro aqui de novo, passo por todos os fios de novo e puxo mais uma vez. Ele fica com 2 voltinhas no arremate. E aí, pra fazer a costura, eu tenho aqui o lado do direito, eu coloco direito com direito e vou costurar pelo avesso. Eu faço a costura com o ponto atrás. Você pode usar tanto esse fio aqui do arremate, como o fio inicial. Ou colocar um fio maior, caso você tenha cortado e não tenha um tamanho suficiente para costura. Você vai alinhar aqui, olha, na lateral, você consegue alinhar as alcinhas, olha, dos pontos. Então, eu coloco certinho. Com a sua peça maior, eu recomendo também que você alfinete, para que você faça os parzinhos certos aqui, pro direito ficar bem bonitinho. E que não sobre também no final, né, uma parte maior de um lado ou do outro. Então, posiciona aqui tudo certinho, carreira com carreira. E aí, vamos começar a costura. O ponto atrás, eu venho aqui, eu pego sempre pelo menos 2 alcinhas do ponto na lateral. Trago o fio pra frente. Volto aqui por trás. E a partir daqui, olha, onde o meu fio está saindo, eu avanço um pontinho à frente. Pego 2 alças, fiz a volta. Volto aqui aonde o meu fio saiu, pra trás, e avanço mais um pouquinho aqui pra frente. Volto no mesmo buraquinho. Se você tiver dúvida, deixa assim uma alça, aí você vem no próximo. Quando você puxar aqui, você já sabe aonde você tem que colocar o próximo. Pode puxar todos de uma vez. Avanço um pouquinho. E volto no mesmo espaço. Costuro toda a lateral. E aqui no final, você pode dar até um nozinho com esse fio do início. E depois esconder os 2 aqui na trama do tricô. Depois, é só virar para o direito, e aí você vai ver, olha, que fica a costura certinha do último gomo
Ó, aqui no meu avesso tá a costura. Fica um gominho certinho com a parte em tricô. Então, no direito, fica imperceptível aonde você fez a costura do seu gorro. E aí, se você quiser, você pode colocar um pomponzinho aqui na parte de cima. Como eu falei pra vocês, um novelo dá pra fazer 2 gorros sem o pompom. Então, é um ótimo rendimento. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.